Dentro do estudo como um todo, e por consequência, para a galera que está estudando em casa, que mais do que nunca deve ser a tendência por conta das facilidades e tudo mais, que é a questão de você superar desafios, né, e se superar, né, principalmente. Porque tudo que a gente conversou aqui até agora gira muito em torno da autossuperação, né? Ou seja, você tentar evoluir um pouquinho em relação a ontem, em relação à semana passada, seja gradualmente, como a gente falou, aumentando o seu tempo de estudo ou aumentando um pouquinho a quantidade de questões que você faz, tudo dentro da sua realidade, mas é o que a gente sempre fala. Não deixa de ser uma superação e você definitivamente não deveria subestimar a importância de você dar o valor devido a isso, sabe? Porque definitivamente não é todo mundo que toma para si a tarefa que você que está assistindo a gente tomou. Que é o quê? Eu vou reservar uma parte da minha vida, sabe? Eu vou reservar possivelmente alguns anos da minha vida para poder garantir o meu futuro e garantir o futuro da minha família e das pessoas que eu amo. Definitivamente não é todo mundo que tem essa coragem. E pior, quando, por vezes, as pessoas não só não têm essa coragem, como tentam abater você e tirar a sua coragem em persistir. Então, assim, é importante que você tenha essa percepção de que, primeiro, isso que você está fazendo é uma coisa realmente muito corajosa e que todo dia que você consegue cumprir tudo que você planejou dentro dos seus dias de estudo, definitivamente é uma vitória. Então, assim, não subestima a importância de, no final do dia, de um dia de estudo cumprido, falar: bacana, mais um dia eu consegui e amanhã eu tô aí de novo. E isso Exato. perdurar pelo tempo que for necessário, sabe? Porque é bem importante. Dentro desse contexto, a gente sempre conversa sobre a questão do cronograma, a importância dos horários, de você separar os seus horários, de, na medida do possível, deixar eles sempre fixos, ou seja, sempre nos mesmos horários, evidentemente, dependendo da sua realidade, se isso for possível, né? Esse é o cenário ideal, que sejam sempre nos mesmos horários de estudo para ficar mais fácil de criar essa rotina. E partindo desse princípio, é importante que você seja honesto com você, no sentido de que só você vai poder dizer com 100% de certeza se você está cumprindo com tanto empenho quanto você pode e, em contrapartida, você se cobrar por isso, no sentido de que você sabendo o que você pode, se você não estiver entregando o tanto quanto você pode, se você não estiver se empenhando tanto quanto você pode, você poder se cobrar à altura. Mas, em contrapartida, você também se dar o alívio quando acontecer algum imprevisto, ou quando você ficar doente, ou se porventura você se atropelou nos horários, naquele dia você não cumpriu tudo, vai de alguma forma compensar em outro dia, botar um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a mais ali, para poder compensar o tempo perdido. Então, assim, essas variações você tem que entender como normais. O estudo não vai ser nunca linear, ou seja, hoje eu estou aqui e semana que vem eu vou estar aqui, sabe? Então, hoje você vai estar aqui, amanhã você vai ter um dia de estudo fenomenal, no outro dia pode ser um pouco mais baixo, no terceiro dia pode ser maior do que aquele outro dia que você achou que não tinha como melhorar, e no último ser aquele tão baixo que você acha que nada está retendo. Então, assim, vai ter muita flutuação e é legal que você já saiba isso desde agora e já incorpore isso desde agora para você saber que nem os altos vão durar para sempre, mas que definitivamente nem os baixos vão durar para sempre. Então é legal que nos baixos você saiba se cobrar, mas não excessivamente, ou seja, pô, eu deixei a peteca cair um pouco, amanhã eu preciso corrigir isso e definitivamente eu preciso melhorar. Isso é uma coisa. Agora, você também não precisa se espancar por ter cometido uma falha, sabe? Ainda que não tenha acontecido um imprevisto impeditivo propriamente, mas se porventura você naquele dia não conseguiu cumprir tudo, é importante saber que isso também acontece, né? O que não pode é você fazer disso um hábito, né? Ou seja, todo dia você se libera de cumprir uma parte do seu cronograma. É isso daí, é óbvio que não vai dar certo. Mas a questão é,
Você deu uma deslizada num dia, beleza, acontece. No outro dia você compensa. No final de semana, ou de repente no domingo, se você fosse descansar, esse pouquinho que faltou, você bota lá e você move as peças ali, e no final da semana, todo o quantitativo que você tinha planejado se encaixa da mesma forma, sabe? Então é legal que você tenha essa constância, mas saiba que acidentes acontecem, imprevistos acontecem, não é todo dia que a gente vai estar bem, igual o dia anterior, ou mal igual o dia anterior. Essas flutuações vão acontecer, mas ao mesmo tempo que você tem que se cobrar a altura, você tem que se dar um desconto à altura, desde que um e outro sejam justificáveis. Então, você não vai se cobrar mais do que deve, nem a menos, e você não vai se dar um desconto a mais, nem a menos do que deve. E aí é aquilo. Não tem mais ninguém no mundo que vai conseguir fazer isso com tanta precisão em se tratando de você quanto você mesmo, né? Essa que é a verdade. Eu posso ficar aqui conversando com o Júnior por 29 horas ininterruptas e a gente nunca vai saber da sua realidade ou da realidade de todo mundo que está assistindo a gente agora, tão em detalhes quanto cada um de vocês, cada uma de vocês que está assistindo a gente. Então é legal que você se cobre na medida certa e se dê um desconto na medida certa, mas como cenário ideal, tente manter tanta regularidade quanto possível. Tá? Isso é uma coisa que a gente tenta deixar sempre como mensagem para todo mundo. E aquilo, nesse contexto, tanto os seus acertos quanto os seus erros vão acontecer, sabe? E é importante que nos seus acertos você comemore e nos seus erros você procure entender. Mais do que se culpar pelo erro, você procure entender primeiro, o que causou e segundo, como que você pode prevenir que ele aconteça de novo. Se você tiver essas duas coisas na cabeça, pode ter certeza que nada vai te parar. Muito mais importante do que você ficar naquela piração de, pô, eu fiz aquele negócio errado, eu dei aquele deslize, eu estudei menos do que eu devia, ou hoje não rendeu tanto. Muito pior do que você ficar em torno disso, muito mais produtivo é você pensar, beleza, hoje eu dei essa vacilada. Mas por quê? O que que aconteceu diferente dos outros dias para especificamente hoje eu dar essa vacilada? E aí, se você conseguir chegar a alguma conclusão, que porque se a gente for bem honesto com a gente, 9 de 10 vezes a gente vai conseguir entender o que aconteceu. E partindo disso, o próximo passo é, pô, beleza. E o que que eu posso fazer para tornar tão improvável quanto possível que isso se repita, que isso aconteça de novo. E aí Ok. você tomar todas as providências nessa direção para poder manter esse tipo de coisa muito mais como uma exceção do que como uma regra. E quanto mais honesto você é com você mesmo, nessa vibe que você falou, menos você consegue procrastinar. Porque quando Sim, você começa a fazer esse exercício de você ser super sincero com você sobre os seus motivos, você tentar entender o porquê de você estar fazendo as coisas, chega um momento, e ainda que você não consiga visualizar isso acontecendo agora, mas se você começar a fazer esse exercício, uma hora esse momento chega, você tenta procrastinar, pensando, tá, eu vou fazer tal coisa, daqui a pouco pensa, não, mas eu sei que eu estou fazendo isso só para dar uma procrastinada. Eu vou estudar. Vou estudar. Tu já não consegue mais se enganar depois de um tempo, conforme você vai fazer verdade, esse exercício que o Diego verdade. falou. E isso é legal porque isso. E depois vocês podem até dar esse feedback para a gente e dizer se isso não acontece mesmo. Porque a partir do momento que você começar a praticar isso, isso vai invariavelmente espalhar para todas as áreas da sua vida. Tudo que você tiver se dando uma desculpa para evitar de fazer ou evitar de confrontar, alguma coisa lá dentro vai falar, cara, vamos lá, eu sei que você está enrolando, É. sabe? Eu sei, você sabe. Então, vamos fazer agora, vamos acabar logo com isso, sabe? Vamos tocar, porque tu não está enganando, só tem a gente aqui, Aham. não está enganando ninguém. E É. aí você vai ver que você vai ter um pouquinho mais de autorregulação em todas as áreas aí. Se você já está nessa fase, até coloca aqui no comentário para ver se isso já está acontecendo contigo aqui. Com certeza tem muita gente que vai estar assistindo agora aí que já está nesse caminho de não conseguir se enganar, vamos botar assim.
E aí, galera, só antes da gente se despedir, eu vou agradecer aqui uma das mensagens que a gente recebeu no Instagram. Então, todo mundo que está mandando mensagem lá, na medida do possível, a gente vai tentar deixar aqui a gratidão, porque, como vocês podem ver, é o único pagamento que a gente recebe pelo que a gente tenta fazer aqui. E, definitivamente, a gente não poderia esperar nenhum tipo de recompensa melhor do que esse retorno que vocês dão para a gente e, enfim, o agradecimento de vocês, ou as dicas, ou as sugestões, todo esse contato que a gente está tendo e essa sensação de comunidade sendo criada é muito legal, né? Ainda que a gente espera ver muito mais gente sendo agregada e muito mais gente sendo alertada dos problemas em que os concursos são abordados de maneira geral, meio alarmista, e como isso pode eventualmente evitar que pessoas com potencial maravilhoso de serem colegas aí no futuro sejam desperdiçados aí por esse medo infundado que colocam na cabeça das pessoas. Só uma observação aquilo que a gente falou sobre um dos objetivos se a gente tentar transformar o benefício que foi para a gente estudar em grupo, só que tentar ampliar isso, Isso porque aí. não vai ser todo mundo que vai ter tantas pessoas assim por perto, então a gente quer realmente transformar isso numa comunidade onde todo mundo possa se ajudar e passar Sim. esse conforto, né? Essa realidade. Tanto que é o que a gente fala sempre, se eu e Diego até outros amigos nossos também, que éramos tão medianos quanto possível, a gente conseguiu passar. Qualquer pessoa pode conseguir passar também. E às vezes você só precisa Definitivamente. ver alguém que está na mesma situação que você, alguém que passou pela mesma coisa que você, para te dar uma força para você continuar mesmo também, né? Então, quando a gente vê esse tipo de mensagem que nem mandam para a gente, acho que é a maior felicidade que a gente pode ter mesmo em relação ao que a gente está tentando. Assim, é tão impressionante, às vezes, ver que as pessoas precisam de tão pouco incentivo para ir tão longe, sabe? E qualquer coisa que a gente puder fazer nessa direção é o que a gente vai fazer e é o que a gente vai tentar continuar fazendo. Mas por hoje, a gente vai agradecer. Eu vou pedir para o Júnior colocar aqui na tela o comentário dela. Por hoje, a gente vai agradecer aqui a Mariana. Mariana Canela, ela mandou uma mensagem para a gente aqui no Instagram, dizendo assim: Bom dia, achei por acaso o podcast de vocês no Spotify hoje. Entrei para procurar alguma música que me confortasse. Gostaria de agradecer. Muito obrigada. Deus abençoe e retribua todo o tempo despendido em ajudar o próximo. Não sei se você já tomou posse como defensor público do Rio de Janeiro, mas com toda certeza é vocacionado para tanto. Obrigado. Essa última partezinha aí é porque eu sempre menciono lá nos podcasts e tal, que é o sonho da minha vida ser defensor público aqui no Rio. Eu estudo para isso até hoje, e aí é a Mariana aí muito gentilmente torcendo para mim, então obrigado em dobro para a Mariana. Primeiro pela mensagem, pelas palavras, e segundo pela torcida. Então, fica aí o nosso agradecimento de hoje. A Valeu gente vai, mesmo. como eu falei, na medida do possível, tentar agradecer a todo mundo que manda mensagem lá. Não sei se a gente vai conseguir em tempo hábil, mas a gente vai tentar, definitivamente, porque é muito legal e a gente fica muito feliz com isso. Antes de encerrar, aqueles pedidos de sempre. Primeiro, para você que viu até aqui, de verdade, muito obrigado Valeu mesmo. por ficar até o final. Se o nosso vídeo, se o nosso papo de alguma forma te ajudou, ou você acha que pode ajudar alguém de alguma forma, já compartilha o vídeo, já se inscreve no canal, peça para outras pessoas também se inscreverem no canal, ajudem a gente nessa formação dessa comunidade que a gente quer formar, que a gente quer construir de concurseiros normais, né, concurseiros com vidas normais e que a gente possa trazer mais gente que tem esse potencial aí para poder todo mundo se ajudar e ajudar também o serviço público que precisa tanto dessa gente vocacionada que tem tanto pelo Brasil afora. De verdade, para todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado. Valeu E é mesmo. isso. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Valeu.